E agora então nós vamos finalizar a nossa demonstração da fórmula de Bhaskara, que nem é tão de Bhaskara assim. Como eu falei na primeira aula, não foi o Bhaskara quem desenvolveu. Inclusive, se você não viu as aulas anteriores, volte e veja, tá? Na primeira nós resolvemos uma equação de segundo grau utilizando essa abordagem geométrica, e na segunda nós começamos essa demonstração, tá? Na aula anterior nós começamos a fazer essa demonstração e paramos bem aqui. E é a partir daqui que nós vamos começar essa aula, tá certo? Então nós paramos nessa parte, ó, x mais b sobre 2a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Isso aqui, inclusive, já é chamado de delta, tá? E eu vou até aproveitar e já vou trocá-lo por delta para ocupar menos espaço aqui no quadro, porque tá ficando um pouco ruim ali, tá certo? A próxima etapa, então, vai ficar assim, ó. Eu vou escrever logo aqui e aí eu já explico, tá? Então eu vou colocar assim, ó, x mais b sobre 2a, entre parênteses, elevado ao quadrado, igual a, vou colocar assim, ó, raiz quadrada, tá? Tô fazendo com a régua aqui para ficar bem legalzinho. Raiz quadrada de... primeiro eu vou escrever assim. Não vou misturar muita coisa não, que aí fica confuso. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C sobre 4A ao quadrado. Certo, assim já tá bom. E aí, eu quero te explicar uma coisinha. Ó. Você sabe que lá na fórmula de Bhaskara tem aquele simbolozinho assim, ó, que nós lemos como mais ou menos. E isso, a princípio, é estranho, porque antes do nono ano, antes de falar dessa fórmula, a gente não vê isso, tá? E aí pode parecer esquisito, mas vamos entender por que acontece isso. E a maneira mais simples que eu imagino para te explicar é assim, ó. Vamos imaginar um exemplo que seja esse. Y ao quadrado igual a 9. Qual o número ao quadrado que dá 9? Você deve estar pensando, 3, né? Se você fizer a continha, por definição de raiz quadrada, de radiciação, você vai dizer que y, então, se y ao quadrado é 9, o y é a raiz quadrada de 9. E aí você vai concluir facilmente que o y vale 3. E não está errado dizer isso, porque 3 ao quadrado dá 9. Só que tem um detalhe aí. O 3 não é o único número que ao quadrado, que elevado ao quadrado, resulta em 9. O menos 3 também, tá? Menos 3 ao quadrado, menos vezes menos dá mais. Menos 3 vezes menos 3, mais 9. Então, o menos 3 também é solução, tanto o mais 3 quanto o menos 3. Então, para garantir que a gente não perca nenhuma solução, esse mais ou menos é colocado aqui, ó. E vale uma observação. Raiz quadrada de 9 é positiva, é 3. Por definição de radiciação, esse número tem que ser positivo, é só o 3. Mas, quando essa raiz é precedida desse sinal, quando antes dela vem o mais ou menos, você vai então colocar nessa resposta que é 3 o mais ou menos, valendo os dois valores. Valendo os dois valores. Ficou esquisito isso, né? Parece redundante. Valendo os dois números. Tá legal? E isso acontece, claro, porque estamos falando de uma equação. Numa equação, nós temos que pensar em todas as soluções possíveis. O 3 e o menos 3 são duas soluções possíveis. Por isso, esse mais ou menos. E aí, aparece pra gente esse mais ou menos, tá? Tente identificar esse exemplo fazendo uma comparação com isso daqui, ó. É como se esse bloquinho todo, isso aqui, ó, fosse o nosso y, que está elevado ao quadrado, e é como se isso daqui fosse o 9, que eu coloquei lá no exemplo, tá? Y ao quadrado é igual a 9, então y, tira esse 2, tá? Não era para ter aquele 2, agora que eu percebi. Então, y é igual a mais ou menos a raiz desse 9. Atenção, eu não estou dizendo que isso aqui vale 9, é só uma comparação do exemplo com o que nós temos aqui, tá? Por comparação você consegue entender
aquela estrutura, certo? Ainda assim, se ficou estranho, você pode voltar o vídeo, tá? Ou coloca aí nos comentários, vai ser um prazer tirar a sua dúvida. Vamos lá, prosseguindo. Nós vamos fazer agora o seguinte, ó. X mais B sobre 2A. Posso tirar os parênteses agora, não posso? Não tem mais aquele expoentezinho, já posso tirar. Igual a mais ou menos... Já vou tomar a liberdade ali de fazer o seguinte, ó. Raiz de uma divisão tem uma propriedade de radiciação que diz que raiz de divisão vira divisão de raízes. E, se você me permite, eu já vou chamar isso aqui de delta. Tá? Só para ganhar espaço sobre a raiz de 4a ao quadrado. Tá? Essa propriedade que eu comentei, você aprende assim, no começo do nono ano, tá? Raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Lembrando que o B não pode ser zero. E, gente, por favor, esse A e esse B não tem nada a ver com esse A e esse B aqui, tá? Porque é outro contexto, é outra matéria, outro assunto. Só estou colocando assim porque geralmente é assim que aparece para você no seu livro, tá? As letrinhas N, A e B. E o denominador não pode ser zero. Isso nem é difícil de provar, tá? Mas nosso objetivo hoje não é esse. Tá? Nosso foco não é esse. Continua. X mais B sobre 2A igual a mais ou menos a raiz de delta. Eu não sei quanto vale delta. Né? Ele pode até ser negativo, e aí não vai ter raiz real. Não é não? Raiz do 4 dá 2, do A ao quadrado vai dar A. Certo? Também tem uma propriedade de radiciação aqui, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque também, como eu acabei de falar, não é o nosso objeto de estudo principal aqui, tá? Então eu vou supor que você já domina essas propriedades. Aí, para finalizar, ó, agora sim dá para isolar o x. Na aula anterior, nós partimos dessa tentativa, isolar o x, assim como nós fazemos em equações de grau 1. Por isso que o ax quadrado ficou aqui, o bx ficou e o c não ficou. Ele não tem x. Quem não tem x foi para o outro lado. Nós partimos daí, tá? Então vamos lá. Para tirar esse b sobre 2a daqui, basta que nós façamos uma subtração de b sobre 2a por ele mesmo, b sobre 2a menos b sobre 2a, que em termos mais práticos é como passar para o outro lado, trocando a operação, mas isso já foi bem discutido também, inclusive nós fizemos aqui, ó, para tirar esse c, era mais c, colocamos o menos c aqui, e o que faz de um lado, faz do outro, para chegar nisso aqui. Tá? Aqui também, ó, isso aqui não existia na nossa conta a princípio. Eu acrescentei essa novidade na nossa equação, mas o que eu coloco de um lado da equação eu tenho que colocar do outro também. Isso já foi bem discutido. Tá? Menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E tanto na adição de frações quanto na subtração, se os denominadores são iguais, nós podemos juntar todas essas frações numa só, conservando o denominador e fazendo a continha efetivamente no numerador. Vai ficar menos b, mais ou menos, a raiz de delta, que agora sim eu vou voltar, acho mais bonito, para esse formato aqui, ó. b ao quadrado menos 4ac. E aí nós temos então a nossa fórmula resolutiva de equações de segundo grau, no Brasil também conhecida como fórmula de Bhaskara, completinha para você. Tá bom? Se você não viu a primeira aula, volta lá, vai ser importante, tá? Que você veja para entender tudo. Eu acho que é isso então. Tá legal? Vamos apagar isso aqui para que não haja confusão. Tá?
Não quero que você veja isso aqui depois e pense, nossa, mas isso é y, aquilo vale 9, como que ele sabe disso? Não, tem nada a ver. Certo? Então é isso daí, equação na forma geral, A, B e C são números reais, o A não pode ser zero. Como eu sei que o A nunca vai ser zero, eu dividi tudo por A. Primeiro eu tentei isolar o x, dividi tudo por A, usei um recurso geométrico, trouxe para cá, completei o quadrado, colocando esse pedaço, completei o quadrado. Esse trinômio aqui é justamente a área desse quadradão, mas a área de um quadrado é lado vezes lado, portanto x mais b sobre 2a vezes ele mesmo, x mais b sobre 2a ao quadrado. O que eu coloco de um lado da equação, coloco ou retiro, eu tenho também que colocar ou retirar do outro lado. Somei essas duas frações, deixei da forma mais simplificada possível e daqui para lá foi a aula de hoje. Tá? O que eu falei agora foi um resumo da aula anterior. O restante aqui você viu hoje. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2a, o dobro de a. Espero que você tenha gostado. Até uma próxima e tchau!